Olá, eu sou Elizabeth Poço, coach em saúde e bem-estar, e hoje venho falar-te dos cuidados que é absolutamente essencial teres quando adquires alimentos processados ou embalados nas superfícies comerciais. Mas antes de mais, convido-te a seguir-me nas minhas redes sociais, subscrever o meu canal no YouTube, a minha página do Facebook, o perfil do Instagram e a ativares as notificações para estares a par de todas as novidades que eu vou lançando. Mas então, passando ao tema de hoje, e se já me acompanhas há algum tempo, sabes que eu sou muito, mas mesmo muito fã da comida caseira. E isto porque entendo que é a melhor opção para incorporares hábitos de alimentação saudável no teu dia a dia. Contudo, sei que por vezes não é possível e tens que optar pelos alimentos processados, quer seja apenas pontualmente, quer seja com alguma rotina e alguns alimentos em particular. Contudo, independentemente da menor ou maior frequência com que adquires esses alimentos, existem alguns cuidados que são mesmo muito importante, é mesmo muito importante que tenhas para que possas fazer as melhores escolhas. E esses cuidados estão muito relacionados com a informação que é disponibilizada nas embalagens desses alimentos, quer no que diz respeito à sua lista de ingredientes, quer à informação nutricional que também é disponibilizada. E porquê é que isto é tão essencial? Porque, na realidade, existe uma máquina de marketing e comunicação muito forte, liderada pelas empresas multinacionais da indústria alimentar e que, de alguma forma, visa alterar a nossa percepção relativamente à qualidade dos alimentos e torná-los o mais possível também ajustados àquilo que é o nosso palato, de modo a induzir, digamos, o sobreconsumo, ou seja, que compres com mais frequência e em maior quantidade. Portanto, precisamos estar muito atentos às características que são declaradas nos rótulos dos alimentos e não nos deixarmos influenciar por algumas designações, algumas frases que são colocadas nessas embalagens, precisamente para nos dar a ideia de que aqueles alimentos são saudáveis e que fazem bem à saúde. Então, por exemplo, palavras como light, fit, integral, vegan, 0% de gordura, 0% de açúcar, bio, sem glúten, enfim. São imensas as designações que são utilizadas e que tu lês nas embalagens e que te podem induzir e sugerir que aqueles alimentos são realmente muito saudáveis para a saúde e portanto, levando-te, no fundo, a comprar esses alimentos sem te preocupar sequer em analisar a outra informação que está disponível na embalagem. E, portanto, também no que diz respeito aos anúncios que passam nos mídia, na televisão, nos outdoors, algumas imagens que aparecem nas revistas, enfim. Também nos sugerem que esses alimentos são produzidos com imagens, são produzidos de forma tradicional, como se fossem caseiros, aparecem crianças felizes e famílias reunidas à volta de uma mesa, tudo com a intenção, utilizando inúmeros gatilhos mentais e mensagens algo subliminares, que visam, no fundo, influenciar aquilo que são as tuas decisões de compra. Falando um pouco da minha experiência, atualmente
tenho que confessar que não adquiro praticamente alimentos processados para a minha casa. Aquilo que é o básico em qualquer casa, como cereais de pequeno almoço, batatas fritas, enfim, há um sem número de situações, de produtos que as pessoas adquirem com muita frequência. Eu realmente prescindi de ter em minha casa esse tipo de alimentos. Isto porque sempre que existe a possibilidade de fazer, de confeccionar o mesmo alimento, não será o mesmo, não é? Será um alimento muito melhor, mas a mesma tipologia de alimento, cozinhá-lo em casa, eu de facto prefiro. E tento apostar na organização, na organização das minhas rotinas, para evitar estar sempre na cozinha e a fazer e a cozinhar, portanto, diariamente. E faço isto utilizando muitas vezes cozinhando em mais quantidade e depois acondicionando em doses individuais, congelando eventualmente, dependendo dos alimentos, ou guardando no frigorífico, para que possa utilizar com alguma frequência, todos os dias, ou dia sim, dia não, consoante aquilo que for a minha intenção. E de facto, devo dizer, eu gosto de cozinhar, efetivamente, embora haja muitas outras coisas que eu também gosto de fazer, não é apenas cozinhar, mas devo dizer que me dá realmente um certo prazer e é até terapêutico em alguns momentos. E se eu tivesse uma maior disponibilidade, eu passaria realmente um pouco mais de tempo na cozinha para experimentar novas receitas, que é algo que eu adoro. E inovar na cozinha é algo que realmente me seduz e que eu faço com imensa frequência, mesmo até em algumas receitas que eu faço com frequência. Muitas vezes gosto de dar assim sempre um toque especial, para ficar um pouco diferente, experimentar novos paladares, enfim. Sou mesmo muito curiosa no que diz respeito a estes temas da culinária e gosto mesmo de testar e até para depois passar esta informação a ti, que estás aí desse lado. Mas na realidade não foi sempre assim. Há alguns anos atrás, diria há bastantes anos atrás, passei por todas estas fases, também comprava muitos alimentos no supermercado, processados e pronto, e também enganei-me muitas vezes. E depois, à medida que ia recolhendo alguma informação e me tornava também um pouco mais atenta àquilo que era a informação disponibilizada nas próprias embalagens, mas também na internet, porque há muita informação disponível sobre este tema. E então ia entrando, digamos, neste mundo e portanto, ia aprendendo e evitando, digamos, voltar a adquirir alguns alimentos que percebia claramente que eram prejudiciais à minha saúde e à saúde da minha família. E fui-me informando como é que poderia também decidir da melhor forma, procurar soluções para aqueles alimentos que eu realmente até gostava, que era mais difícil de fazer em casa ou que eu não tinha tanta disponibilidade para fazer em determinada altura, e procurar as melhores soluções, aquelas que de facto tinham ingredientes que eram saudáveis, reconhecíveis também, e que, portanto, poderiam ser uma opção no caso de eu não ter, portanto, tempo ou disponibilidade para os cozinhar, digamos, em casa, ou nem sequer, no fundo, existe muito essa possibilidade. E agora, atualmente, passando depois deste processo, portanto, passando por todo este processo, quando me dirijo ao supermercado e tenho que fazer as minhas compras e escolher algum alimento embalado, processado,
há duas preocupações essenciais que eu tenho. Uma das preocupações que eu tenho logo de base é perceber quantos ingredientes existem naquele alimento. Se por acaso tens esta curiosidade de olhar para a lista de ingredientes, se já tens esta curiosidade, provavelmente já te deparaste com listas de ingredientes que têm 10, 15 ingredientes diferentes, sendo que grande parte deles nem sequer percebes o que é que significam, às vezes nem se conseguem pronunciar devidamente. E para mim esses alimentos não são de considerar. Qualquer alimento processado, embalado, ou em lata ou em frasco, que tenha mais que 2, 3 ingredientes, não é uma opção viável para mim. Portanto, esta é uma primeira preocupação, o número de ingredientes. No máximo 2, 3. A segunda preocupação tem a ver precisamente com aquilo que eu referi ainda há pouco, e que são aqueles ingredientes que eu não consigo pronunciar, que têm nomes altamente esquisitos. Alguns eu já conheço, pronto, já consigo identificar, mas a generalidade das pessoas não os conhecem. São uma verdadeira incógnita, eu diria que são até uma caixa negra que está ali quase que impossível de decifrar. Ora, quando aparecem essas designações esquisitas, estranhas, que eu desconheço totalmente, eu não compro, evito completamente. Portanto, ponho logo de lado. E são estas as duas preocupações que eu tenho logo de base quando vou comprar um alimento processado ou embalado no supermercado. E depois, numa fase seguinte, então aí é que eu vou olhar mais em detalhe para a composição do produto, digamos, e ver a informação nutricional que está disponível. E porquê é que eu, no fundo, escolhi este tema para te trazer hoje? Eu escolhi este tema porque vários estudos que têm sido realizados indicam que a grande maioria dos consumidores tem imensa dificuldade em interpretar a informação nutricional que é obrigatória, não é? Que é obrigatória por lei, e que está presente nos rótulos dos produtos alimentares. A grande maioria, a esmagadora maioria das pessoas tem imensa dificuldade. Portanto, pareceu-me que era realmente um tema que fazia sentido trazer aqui e que seria certamente útil para ti. E no que diz respeito, portanto, à informação que está disponível nas embalagens, há ainda duas situações, na realidade são mais que duas, várias outras situações que eu gostaria de te alertar para elas. Uma tem a ver com os sistemas de rotulagem nutricional simplificada. Precisamente por ser extremamente difícil para a maior parte das pessoas interpretar a informação que existe nas embalagens ou a informação obrigatória por lei, foram adotados alguns sistemas de rotulagem simplificada que, no fundo, pretendem te dar uma indicação visual ou mais simples, de modo a que tu, olhando para essa informação, consigas perceber se aquele alimento é de facto saudável, adequado para aquilo que tu pretendes, em termos de saúde, ou não o é de todo. Existem, no fundo, existem vários modelos, mas existem dois em particular, dos quais eu te quero falar. Um deles é o designado Nutri-Score. O Nutri-Score é um sistema de rotulagem nutricional simplificada
que aparece na frente da embalagem e que surgiu, no fundo, com este objetivo de facilitar a vida dos consumidores que pretendem fazer escolhas mais saudáveis. Estão presentes, portanto, este tipo de rotulagem, não é? Está presente em vários tipos de alimentos. Eu já te vou mostrar aqui um exemplo. Mas, apesar das boas intenções que estão associadas a este sistema de rotulagem, algumas falhas, digamos, têm sido identificadas, sendo que uma das mais notórias tem a ver com o facto do algoritmo que suporta, digamos, este sistema a excluir da sua análise aditivos, o grau de processamento do alimento, se tem pesticidas, antibióticos, alergénicos, aromas, enfim, um conjunto de informação que é totalmente vital numa tomada de decisão sobre alimentos saudáveis. É realmente essencial e o algoritmo que está associado a este sistema de rotulagem não inclui esta informação. Então eu vou-te mostrar aqui o que é o Nutri-Score. O Nutri-Score é precisamente esta referência que está aqui, que indica se o alimento é um A, um B, um C, um D ou um E. Sendo que aqui, no fundo, o que está identificado, a verde serão as opções que são saudáveis, digamos, e depois, à medida que avançamos para as restantes letras, o alimento deixa de ser saudável e passa a ter, digamos, uma qualidade menor neste contexto. Portanto, este é o Nutri-Score. Depois temos um outro sistema de rotulagem que é digamos, o semáforo nutricional, que no fundo também faz referência, neste caso também apela à utilização da cor, das cores do semáforo, e que está relacionado, neste caso, com as quantidades com as proporções, digamos, as quantidades que existem dos macronutrientes, neste caso gorduras, hidratos de carbono e proteínas, bem como o açúcar e sal, que estão presentes naquele alimento por uma determinada porção. O que acontece é que Portugal não existe em Portugal uma recomendação da parte do Estado, das entidades governamentais, sobre qual o modelo específico de rotulagem nutricional simplificada que é a recomendada ou que poderia ser eventualmente obrigatória. Isto não existe em Portugal e então o que acontece é que os diferentes operadores económicos acabam por adotar e utilizar alguns destes sistemas de acordo com aquilo que é o seu interesse e segundo regras que muitas vezes não são claras. E estes dois sistemas de rotulagem nutricional são de facto aspectos que tu deves ter em atenção. Outros aspectos que deves ter em atenção é considerar quais as porções que estão indicadas, bem como a dose recomendada, a dose considerada, digamos, para efeitos de informação nutricional. Portanto, isso é uma referência e eu depois já te vou mostrar aqui dois exemplos onde tu podes ter isso em consideração, para teres, digamos, uma perspectiva mais clara do que é que eu estou a falar. Por outro lado, outro aspecto que é importantíssimo de analisar são os agentes químicos que estão adicionados à lista de ingredientes,
bem como as quantidades de açúcar, alergénios como o glúten ou a glutose. Um quarto elemento que é importante teres em consideração é também o facto de, na lista de ingredientes, os alimentos que compõem esse produto são apresentados em quantidade decrescente. Os alimentos que estão presentes em maior quantidade nesse alimento são aqueles que vêm em primeiro lugar. Mas de qualquer modo eu também já te vou dar aqui exemplos, por forma a que tu tenhas uma visão mais concreta e mais prática, digamos, uma visão mais prática do significado deste ponto. Porque é que te trago aqui 2 exemplos? Para tornar-te isto tudo muito mais claro, e porque também sei que provavelmente quando fazes as tuas compras te sentes um pouco perdida com muita informação que por vezes é contraditória, enfim, sobre o que é saudável, o que não é saudável. Então vais à pressa, provavelmente não tens muito tempo para dedicar a esta análise quando vais ao supermercado e comparar as diferentes opções, porque são imensas também, não é? Em determinados tipos de alimentos as opções são mesmo muitíssimo grandes. É quase que impossível termos a possibilidade de analisarmos com detalhe essa informação. Então eu trago-te aqui 2 exemplos, 2 casos práticos. No caso destes 2 alimentos, são alimentos que são mais de uso para um pequeno almoço ou para um snack, um lanche, enfim, são alimentos que são consumidos por pessoas de diferentes idades e nem sequer aqui a questão do sexo está em consideração, como já vais ver pelos alimentos em causa, mas que nos permite ter uma ideia muito interessante relativamente à informação que está disponível nestas embalagens e a forma até como ela está exposta com esta ideia, este intuito de nos passar uma informação, uma ideia que em muitos casos não é de todo correta. Então, quais são os 2 alimentos que eu trago? Começando pela primeira situação, eu trago-te aqui uma embalagem de pão de forma sem côdea. Este é da marca Bimbo, mas poderia ser de outra marca, Pão Rico, enfim, às vezes marca branca, Continente, Pingo Doce, enfim. Poderia ser de outras marcas, porque eles não são muito diferentes a este nível, em termos nutricionais. Este tipo de produto é um produto que eu penso que estará disponível em grande parte das casas, se calhar na tua casa está. Se não for sem côdea, pode ser com côdea, mas na realidade pode não ser integral, ser aquele pão branco, enfim. Mas na realidade este tipo de pão tem algumas características para as quais eu te quero chamar a atenção. Vou pôr aqui os meus óculos, porque eu sem óculos não consigo ver. A verdade é que se nós olharmos para a informação que está, e vou-te mostrar só aqui, é completamente impossível ou é muito difícil, pronto, de ler o que está aqui escrito. Por isso eu tirei aqui algumas informações e vou ver, vou pegar aqui nas informações que eu entretanto recolhi. E então, o que é que eu te quero dizer a propósito
aqui do pão de forma sem côdea Bimbo integral. Na realidade este é sem cereais, com cereais aliás, mas não é muito distinto. No que diz respeito à lista de ingredientes, portanto, a lista de ingredientes tu identificas, está aqui, nesta parte de baixo, mas eu vou ler aqui o que contém. Posso dizer que, por exemplo, tem farinha integral de trigo, tem ainda farinha de trigo, tem glúten de trigo, tem amido de milho. Portanto, estes primeiros eram todos, portanto, estes que vêm em primeiro lugar são aqueles que têm maior quantidade. Posso dizer que a farinha integral de trigo tem 51%. Depois vem a água, pronto, ok. A farinha de trigo, não diz a percentagem, mas também terá uma quantidade relevante por vir em terceiro lugar. O glúten de trigo. Depois, um pouquinho mais à frente, vem a farinha de cevada maltada. Tudo isto são farinhas, enfim, que são refinadas, que são, ou no caso da integral, não tanto, mas que têm glúten. É esse o aspecto que eu quero aqui referir. Depois vem o amido de milho, este não tem glúten. Depois vêm aqui agentes de tratamento da farinha. E estes agentes de tratamento de farinha, que eu nunca tinha ouvido falar, confesso, mas depois à frente vem a indicação que é o E300, o E341, o E920, enfim, isto são aqueles aditivos que são colocados nos alimentos. Normalmente são agentes sintéticos, artificiais, que são colocados e que pronto, não são favoráveis para a nossa saúde de todo. Existem também aqui conservantes neste produto, portanto eu estou-me a referir aqui a este produto. Conservantes, o E282, E200, emulsionantes, E471, E472, E481, enfim, pronto. Este produto, na minha opinião, estaria logo chumbado, já porque tinha mais que os 2-3 ingredientes que eu te falava ainda há pouco. Depois porque tem coisas que nós não fazemos a menor ideia do que é, ok? Eu depois, alguns destes eu já conheço, já fui investigar e já fui pesquisar para perceber o que era, mas na realidade as pessoas de uma maneira geral não estão minimamente por dentro do que é que significa o E471, por exemplo. E para além destas referências na lista de ingredientes que eu já identifiquei, ainda temos açúcar e temos óleo vegetal de girassol. Como sabes, eu também não sou nada favorável a alimentos que têm açúcar incorporado. Já sabemos para que é que serve o açúcar. O açúcar é um alimento altamente aditivo e que, portanto, é um estímulo a que comas mais. E os óleos vegetais são muito instáveis e muitas vezes alteram as suas propriedades quando são introduzidos na alimentação, sujeitos a temperaturas elevadas, enfim, têm sido associados a determinados cancros, para além de doenças cardiovasculares, neurológicas, enfim, um conjunto de situações totalmente de evitar, e por isso eu te diria que este produto que muitos de nós usamos nas nossas casas, na tua casa, que por vezes damos às nossas crianças, não, de todo. Um outro aspecto que eu queria referir relativamente, neste caso, à informação nutricional, que é aquela tabela
que aparece, nós aqui também temos esta. A tabela nutricional está aqui, portanto, é tudo informação muito pequena, estava ao contrário. É tudo informação muito pequena, isto dificulta imenso, a não ser que de facto vejas muito bem, ou os teus óculos sejam fantásticos, ou uses uma lupa, que é algo que eu aconselho. Eu ando à procura de uma boa lupa para conseguir ler tudo isto ao vivo e a cores e não apenas na internet. Mas eu vou buscar aqui a informação que tenho mais detalhada e mais visível. A informação nutricional, o que é que nos diz? Como digo, é aquela tabelinha onde aparece a indicação da energia, os lípidos, os hidratos de carbono e as proteínas. Esta é a informação que está aqui, depois fala também do sal. No caso deste produto, deste pão de forma, dois aspectos que eu te quero falar. A porção que está a ser aqui considerada são 100 gramas, ou seja, o conteúdo, a informação que está aqui disponível a título de informação nutricional é para uma quantidade de 100 gramas, e 100 gramas, ora, esta embalagem tem, eu penso que são 600 gramas, salvo erro. Vou ver aqui porque eu tenho muita dificuldade em olhar para estas letras minúsculas. Não, são 450 gramas. Portanto, eu diria que 100 gramas corresponderão eventualmente a 4 fatias, provavelmente. Em termos de energia, não é muito relevante, mas o que te queria chamar a atenção é, a nível dos hidratos de carbono, estão identificadas duas tipologias de hidratos de carbono: os hidratos de carbono relativos às farinhas de trigo que te falei acima, farinha de trigo, farinha de cevada, e depois os hidratos de carbono correspondentes ao amido. E isto, no fundo, dá em termos de gramas, corresponde a 69 gramas, portanto 4 fatias têm 69 gramas de hidratos de carbono, sendo que estes hidratos de carbono iremos retirar, e isso é algo que acontece não especificamente no que diz respeito a este pão de forma, mas a outros alimentos que também tenham uma componente de fibra. O que interessa efetivamente, porque a fibra não é absorvida pelo nosso organismo, é um hidrato de carbono, mas não é absorvida pelo nosso organismo, portanto, para efeito destes cálculos, o que interessa são os hidratos de carbono líquidos, digamos, que é no fundo os hidratos de carbono globais, a que retiramos a fibra. Então, a estes 69 gramas de hidratos de carbono, o que faríamos era retirar os 6 gramas de fibra e que ficariam então 63 gramas de hidratos de carbono, isto em 4 fatias de pão de forma. Se, por exemplo, só consumisses duas, num pequeno almoço, então seria metade, no fundo, metade desta quantidade de hidratos de carbono, que seriam cerca de 31 gramas e meia. O que significa é que o teu aporte de hidratos de carbono diários estaria já seria bastante robusto, sendo que nem sequer são os hidratos de carbono que mais interessam, porque estes hidratos de carbono são simples, são facilmente absorvidos pelo organismo e não os hidratos de carbono complexos, os que estão presentes, por exemplo, em vegetais ou na batata doce ou em outros alimentos desta natureza. E no que diz respeito ao pão de forma, penso que podemos ficar por aí. Portanto, se eu tivesse que dizer alguma coisa sobre este pão de forma, então eu diria, passando ao segundo alimento,
que eu te trago, o segundo e último, na realidade. Eu já te mostrei, são estes cereais estrelitas. Atenção que eu não como nada disto, mas pareceu-me que era realmente mais simples, consegui arranjar. Achei que era realmente mais simples trazer-te aqui e mostrar-te in loco, mesmo que seja só apontando para tu perceberes onde é que estão as coisas e o que é importante teres em atenção. Mesmo que não seja muito, e isso eu compreendo, não é muito perceptível, não tem uma leitura muito fácil por vários motivos, mas ao veres onde estão as coisas, o que é que podes procurar com mais facilidade ou com menor dificuldade, poderás encontrar a informação que é verdadeiramente relevante e ter um espírito crítico, mais espírito crítico para analisares e avaliares a informação que realmente está disponível e que é essencial que tenhas em consideração para fazeres as melhores escolhas para ti e para a tua família. Então, no que diz respeito aos cereais pequeno almoço, as estrelitas, quero-te começar por chamar a atenção do seguinte. Aqui, em cima, diz cereais integrais. E depois diz aqui, sem corantes, nem aromas artificiais. E sem óleo de palma. Pronto. Isto eu gostava que tu tivesses presente na tua memória, porque eu depois vou falar na lista de ingredientes e vou chamar-te a atenção para 3 ou 4 situações que são verdadeiramente interessantes, no mínimo. Mas já voltamos a este tema. Como eu te mostrei aqui, tu tens o Nutri-Score está aqui, a indicação para estes, e isto também é algo que é curioso e, portanto, registra. As estrelitas têm uma classificação de B. B significa que são saudáveis. Então, não é o mais saudável, que é o A, mas ainda estão na classificação de saudável, considerando a cor verde, no fundo, que corresponde a esta indicação. Agora, relativamente à lista de ingredientes, a lista de ingredientes está aqui. Eu vou colocar os meus óculos, mas a ideia que eu tenho é que nem com óculos eu consigo ler isto bem. Mas vou socorrer-me da minha cábula. Depois aqui em baixo vou-te já indicar, aqui em baixo tens a informação nutricional, é a tal tabelinha. Por acaso aqui eles separaram, tem a informação nutricional que é obrigatória, onde fala, como eu referi ainda há pouco, dos lípidos, hidratos de carbono, fibra, proteínas e sal, sendo que nos hidratos de carbono temos os açúcares também. E depois por baixo, aqui na tabela de baixo, e isto porque não é obrigatório, mas eles consideraram que era algo que era vantajoso, do ponto de vista da percepção do consumidor, colocaram aqui a lista de vitaminas e minerais que supostamente que foram incorporados neste alimento. Então eu vou-te dizer agora de seguida quais são, na lista dos ingredientes, quais são aqueles que eu diria são os mais nefastos ou os menos positivos para a tua saúde. Então, no que diz respeito, portanto, mais uma vez temos a farinha de trigo integral, eles referem aqui cereais integrais,
que é composta, portanto, tem uma percentagem de 41,8%. A farinha de trigo integral é o alimento que tem maior quantidade, que está em maior quantidade, está presente em maior quantidade. Depois temos a sêmola de milho, que é 32,2%. Mas depois, a seguir, temos açúcar, xarope de glucose em pó, temos óleo de girassol. É verdade que, e isto é uma das coisas que eu queria te chamar a atenção, é verdade que há aqui uma referência que é sem óleo de palma, não tem óleo de palma, mas tem um outro óleo vegetal, que é o óleo de girassol. Tem depois mel, tem antioxidantes, depois tem ferro, niacina, ácido pantoténico, vitamina D, vitamina B6, tiamina, riboflavina, ácido fólico. Todas estas substâncias são substâncias que são artificialmente colocadas no alimento. Portanto, quando pensamos em vitaminas, não são as vitaminas presentes na fruta ou nos vegetais. Atenção, isto é muito importante ter em consideração. Mesmo situações em que os fabricantes indiquem que há um enriquecimento, o produto é enriquecido com esta ou aquela substância, de todo é a mesma coisa do que estarmos a consumir alimentos que têm naturalmente presentes estas características, estas vitaminas e estes minerais. Portanto, não se deixem ludibriar por estas indicações que nos são passadas, porque elas são totalmente deturpadoras daquilo que é a realidade e, no fundo, do benefício que estas substâncias, como eu digo, substâncias introduzidas artificialmente, sintéticas, os tais ES que nós falávamos ainda há bocadinho, estas substâncias não são benéficas para o nosso organismo e são alimentos que são totalmente de evitar para nós e para os nossos filhos. Portanto, relativamente a este alimento, queria ainda chamar a atenção para aquilo que para a informação nutricional, portanto, a tal tabela. E na tabela, o que eles dizem, as referências que fazem no que diz respeito aos hidratos de carbono. Qual é que é a dose? Em princípio, este aspecto é um aspecto importante. A porção que está aqui a ser considerada para efeitos de informação nutricional são 100 gramas, portanto, em 100 gramas, os hidratos de carbono que estão presentes são 77,7, sendo que desses hidratos de carbono, 24,7 são açúcares. Pronto. A dose que está aqui considerada, a dose recomendada ou aconselhada para consumo, são 30 gramas, salvo erro, sim, 30 gramas. O que é que significa? Significa que se nós tivéssemos, se uma criança ou um adulto consumisse 30 gramas de estrelitas ao pequeno almoço, nós teríamos que pegar aqui nas referências que estão na informação nutricional para 100 gramas e fazer, digamos, adaptar para uma dose que é uma dose de 30 gramas. Portanto, para teres a noção, hidratos de carbono vamos arredondar para 78, temos aqui 5 gramas de fibra, grosso modo, ficariam os hidratos de carbono em 73 para 100 gramas. Se tivéssemos a considerar 30 gramas, então estaríamos a considerar 7,3, a multiplicar por 3, portanto 7, 14, 21, 22 gramas de hidratos de carbono.
No que diz respeito aos açúcares, seria exatamente a mesma lógica. Tem cerca de 25 gramas de açúcar, o que significa que em 30 gramas teriam, para 100 gramas, 30 gramas teria então 2,5, teria 7,5, 7 gramas e meio de açúcar. A questão aqui é que a quantidade de açúcar que estes cereais têm, muitas vezes fazem com que as pessoas não comam de todo 30 gramas. Eu tenho filhos adultos, mas já foram pequenos, e tenho perfeita noção que as quantidades que eles comiam iam muito além das 30 gramas. Eu diria que no mínimo seriam, eu diria, 60 gramas. Portanto, todas estas referências, se tu estiveres a fazer as contas para 30 gramas, tens uma ideia do conteúdo e da informação nutricional do alimento, que não é de todo, não será de todo a que reflete melhor a realidade em termos de consumo diário. Neste caso, estava-me a referir às crianças, mas há muitos adultos que comem cereais de pequeno almoço, estrelitas ou outros muito semelhantes. Devo dizer que, em termos de quantidade de açúcar, estas estrelitas nem sequer são os que têm maior quantidade de açúcar. Há outros cereais de pequeno almoço, nomeadamente até aqueles que são recheados e de chocolate e afins, que têm ainda mais quantidade de açúcar e portanto, é algo que é muito importante nós termos em consideração para evitar os danos, ou mitigar, pelo menos diminuir substancialmente os danos que este tipo de produto, digamos, pode induzir e as doenças que podem induzir. Uma outra questão que eu também queria referir tem a ver com o seguinte. Mais uma vez tenho que ir buscar os meus óculos. É a seguinte: é preciso terem atenção que quando nós falamos em doses recomendadas, quando estás a olhar para a informação nutricional, na tabela da dose recomendada existe uma percentagem ao lado. E essa percentagem revela ou pretende revelar a quantidade, a percentagem que representa daquele alimento para o cômputo global do consumo desse alimento por dia. Ou seja, se nós estivermos a considerar, por exemplo, os hidratos de carbono para a dose recomendada ou aconselhada, que são das 30 gramas, seriam 23,3 gramas, o que corresponderia a 9% do volume total de hidratos de carbono que poderias consumir no teu dia. No que diz respeito aos açúcares, a quantidade seriam 7,4 gramas e que corresponderia a 8% do teu consumo diário máximo de açúcar. Ora, é precisamente para este tema que eu quero alertar. Não faço a menor ideia de onde foram buscar esta dose diária recomendada para o açúcar. Porque se 7,4 gramas corresponde a 8% da dose diária, isto significava que tu poderias consumir cerca de 90 gramas de açúcar por dia. Se calhar até consomes, mas não é de todo a dose recomendada máxima de açúcar diária. A dose máxima recomendada de açúcar diária é de 25 gramas, uma recomendação da Organização Mundial de Saúde e está muito, mas mesmo muito longe desta referência que vem aqui. Portanto, isto é mais uma forma de
levar as pessoas a pensar que estes valores são valores baixos e que, portanto, não têm impacto na tua. Portanto, como tu podes ver, tudo o que tenha a ver com informação nutricional, lista de ingredientes e toda a restante informação que existe nas embalagens, neste tipo de embalagens ou noutro tipo de embalagens, é uma informação que é muito complexa, é mesmo complexa, é contraditória e muitas vezes deturpa a realidade. E para te dizer, para te dar mesmo a minha opinião, eu acho que não há ninguém, nem as entidades oficiais, e certamente não serão os agentes económicos, que estarão interessados em simplificar para ser mais perceptível e verdadeiro a informação que é disponibilizada. Muito pelo contrário, o que tu podes ter percebido ao longo deste vídeo é que, na realidade, a informação é mesmo muito contraditória e só visa baralhar. Por isso é mesmo fundamental tu estares atenta, muito atenta. Posso-te dizer que o Environmental Working Group, que é uma organização ambiental sem fins lucrativos, identificou cerca de 100 mil agentes químicos que circulam em vários ambientes, circulam no ar, circulam na água e também são adicionados aos nossos alimentos. Esses agentes, e todos os dias vão surgindo novos químicos, novas situações que são desenvolvidas com objetivos insondáveis, digamos. E como eu estava a dizer, muitos destes químicos são incorporados nos alimentos que consumimos. Conhecer a fundo esta realidade é quase que impossível para a esmagadora maioria da população. Ter informação detalhada e conhecer a fundo, digamos, toda esta realidade é mesmo muito difícil pela sua dispersão e pelo seu volume, que é imenso. Por isso, e para além de te convidar a seguires o que vou publicando sobre esta temática, que visa elucidar-te, passar-te informação que te permita fazer as melhores escolhas, dou-te ainda uma outra dica que é mesmo muito importante. E a dica é a seguinte: quando fores comprar um alimento desta natureza ou de outra natureza, mas que seja um processado, embalado, e olhares para a lista de ingredientes, se não conheceres algum desses alimentos, dessas substâncias, nem podemos falar bem em alimentos em algumas situações, não adquiras, não comes. Só aquilo que conseguires reconhecer minimamente pode eventualmente ser algo que possa fazer parte da tua dieta, da tua alimentação e da alimentação da tua família. E portanto, esta era a minha última dica. Eu espero que este conteúdo tenha sido útil para ti. E caso tenhas interesse em ver aqui neste formato uma avaliação de outros produtos
que eventualmente tu consumas, que queiras algum esclarecimento, deixa em comentários em baixo. E queria também desde já agradecer-te por ter estado aqui comigo a ver este vídeo. Peço-te que partilhes a todas as pessoas que eventualmente possam beneficiar desta informação e ajudares-me a espalhar, digamos, esta mensagem, que é uma mensagem que eu acho que é muito relevante para a grande maioria das pessoas estarem mais atentas à informação que é disponibilizada nestes produtos, quer se trate da lista de ingredientes, da informação nutricional ou ainda as frases que surgem pelas embalagens dos produtos. Então, muito obrigada mais uma vez e até breve.